Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o versículo 1 inicialmente. Mas hoje nós vamos ler vários textos do Novo Testamento. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, cuida de nós, tem nos mantido, como diz a Tua palavra, e nos sustentado a todos com vida. E nós te agradecemos porque nos trouxeste a este lugar, para mais uma vez sermos alimentados e confrontados com a palavra santa do Senhor. Que ela seja assim para nós, hoje à noite. A palavra santa. E que por ela nós sejamos habilitados para toda boa obra que vai ser mencionada hoje à noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós devíamos levar muito a sério essa advertência de Gálatas 5:1. Não se submetam a um jugo de escravidão. Não façam isso. Não se submetam. É chocante porque quando alguém se submete, está permitindo, está querendo, está aceitando, está consentindo. E é chocante também pelo apóstolo Paulo mencionar essa coisa chamada jugo de escravidão, que é o oposto do jugo de Jesus. O meu jugo é o quê? Meu jugo é suave. Mas o jugo de escravidão não é suave. Quem pratica jugo de escravidão? Essa coisa existe. Ninguém pode se submeter a uma coisa que não existe. Eu não posso dizer para você: olha, não se submeta à polícia interplanetária. Não existe essa polícia. Mas quando Paulo fala, não se submetam a um jugo de escravidão, ele está falando de algo real que existe. Nos seus dias, já nos seus dias, nos primeiros anos do cristianismo, existia uma turma do jugo de escravidão, que queria escravizar pessoas, que queria trazer pessoas sob o seu domínio. Mas hoje, quem é a turma do jugo de escravidão? O jugo de escravidão cresceu, evoluiu, se espalhou, está em todo lugar, talvez na esquina mais próxima da sua casa, e é exercido especialmente pelo que chamamos de seitas. É assim que as seitas são, elas vão escravizar pessoas. Mas falando de uma maneira bem básica, o que é uma seita? O que é uma seita? Não é fácil definir uma seita na sua essência. Mas se você for no dicionário, algum dicionário, talvez vai dizer que uma seita é uma divergência de uma visão geral. E isso é muito vago. Muito vago. As coisas não podem ser interpretadas apenas linguisticamente, mas também pela sua prática e pelo contexto. Nesse sentido vago de que uma seita é apenas uma divergência de uma visão geral, o cristianismo era uma seita quando surgiu.
Inclusive, houve um concílio judaico chamado de Concílio de Jamnia, que estava muito preocupado para rever, redeclarar quais eram os livros do Velho Testamento. E esse concílio judaico estava preocupado com o que chamavam de a seita dos nazarenos. Ou, aliás, a seita do Nazareno. O próprio apóstolo Paulo disse: eu estou nesse caminho que alguns chamam de seita. Então, pensar numa seita apenas como uma divergência de uma visão geral não traz muita novidade. O protestantismo, nesse caso, é uma seita, porque se o cristianismo era uma divergência do judaísmo, o protestantismo era uma divergência do catolicismo. Mas você precisa ver uma seita pelas suas características modernas. Uma seita no ano 2022. O que é uma seita? Como elas surgem? Em primeiro lugar, as seitas surgem a partir do pensamento de um único líder. Toda grande seita é assim. Ele teve a visão. Não é? Foi assim com os Mormons, foi assim com o Adventismo, e tem sido assim com muitas seitas. Surgem da cabeça de um líder, Deus deu a visão para ele, ele trouxe essa nova revelação. Em segundo lugar, as seitas usam e abusam do medo. Usam o medo como instrumento de manipulação. Se você não fizer isso, que estamos dizendo, vai acontecer isso e mais isso. Outro dia, alguém chegou para mim e falou assim: pastor, o que é um céu de bronze? Já ouviu essa expressão? Céu de bronze. Eu falei: eu posso explicar. Mas por que você está me perguntando isso? Porque o meu líder disse que se eu saísse de lá, minha vida seria um céu de bronze. Eu expliquei: olha, essa é uma expressão que vem da lei de Moisés, das maldições de Deuteronômio 28. Que se os judeus não obedecessem à lei de Moisés, suas vidas se tornariam um céu de bronze. Céu de bronze quer dizer que vai ser período de seca e não vai ter prosperidade. Ou seja, ele está dizendo que se você sair de lá, você vai falir, sua vida será um fracasso. Percebe? O medo, incutindo o medo. Então eu não vou sair, eu não quero que a minha vida seja um fracasso, eu não quero que a minha vida seja um céu de bronze. As seitas também querem dominar a vida das pessoas, elas praticam o domínio, elas querem dominar todas as áreas da sua vida. Lembre, o jugo de Jesus é suave, mas existe uma coisa chamada jugo de escravidão que envolve domínio. As seitas se apresentam como sendo a única verdade. Seita mesmo que é seita é assim. Olha, até hoje as coisas eram assim, mas a partir de agora nós temos a visão para o mundo. Nós temos o mover de Deus. Ao nosso líder foi revelado, foi dado a ele uma visão. Há uns 20 anos atrás eu passei na frente de uma igreja e tinha um nome estranhíssimo de igreja. E eu perguntei, essas perguntas chatas que eu faço: por que o nome de vocês é esse? E me disseram: porque Deus deu a visão ao nosso líder que o nome deveria ser esse. Um mês depois, eu passei lá e eles estavam apagando o nome e botando um outro nome. E aí eu resolvi não fazer mais perguntas. As seitas, como única verdade, não resistem ao tempo. Suas mentiras se tornam evidentes. As seitas também, seita, que é boa, pratica exploração financeira. Seita,
pratica exploração financeira no pior nível possível. E cada uma delas tem as suas táticas. Cada movimento visa exploração financeira, lucro, exploração financeira, exploração financeira. Deixe-me só mencionar uma seita famosa e qual é o tipo, uma das técnicas de exploração financeira que eles praticam. Os Mormons ensinam que cada Mormon, ao morrer, não deveria deixar a herança para a família, mas para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você deve pensar assim, mas ninguém vai deixar. Ah, não é? Vamos dizer que só 10% obedecesse isso. Vamos imaginar que apenas 10% dos membros obedecessem. Isso já faria da Igreja Mormon uma instituição extremamente poderosa financeiramente. E é. Algum de vocês já viu construção Mormon no meio do caminho? Ah, paramos porque faltou dinheiro. Já viu? Não. Já viu uma igreja Mormon fazendo campanha para comprar tijolo, para terminar uma construção? Isso não é problema. A igreja Mormon é dona de bancos ao redor do mundo. No estado de Utah, nos Estados Unidos, eles são donos de muitas das organizações financeiras, simplesmente porque muita gente, ao morrer, deixou a herança para a instituição. Exploração financeira. E por último, as seitas têm uma cristologia deficiente. Ou seja, o Cristo das seitas sempre é estranho. Há muitos tipos de seitas no mundo, meus irmãos. Tem seitas orientais. Existe sim seitas católicas. Existe até seitas acrianas, legitimamente acrianas, com todas as características, mas legitimamente acrianas. E existem seitas cristãs ou pseudo-cristãs e seitas pentecostais. Em todas elas, o Cristo é diferente. O Jesus é diferente. Nas seitas pentecostais, o Jesus é um garçom. É um gênio da lâmpada, que está aí, não para ser o Senhor, mas para realizar todos os teus desejos. Agora, ao contrário do que se pensa, o Novo Testamento protege você das seitas. Se você respeitar a palavra de Deus, se você respeitar o Novo Testamento, você fica vacinado com a primeira dose, com a segunda, com a terceira, com quantas doses forem necessárias, você fica protegido contra as seitas. Elas não vão fazer de você um idiota. E nós vamos mostrar hoje como o Novo Testamento protege você das seitas. Primeiramente, porque ela deixa bem claro que existe alguma coisa chamada escravidão a homens, ou a preceitos de homens. Como nós lemos em Gálatas 5, Cristo nos chamou para a liberdade, então não se submetam a um jugo de escravidão. Mas eu quero mostrar a você outras passagens, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 23, vamos comigo? Primeiro Coríntios 7, 23.
1 Coríntios, 1 Coríntios. Diz assim: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Meus irmãos, essa coisa sempre existiu. Enquanto houver história e mundo como conhecemos, sempre existirá pessoas, em nome de uma religiosidade, em nome de uma espiritualidade, sendo escravos de homens. Colossenses capítulo 2, vamos comigo. Colossenses 2, a partir do versículo 20, diz: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas de quem? De quem? A gente às vezes tem que saber fazer a diferença. Não, isso aqui é humano. É humano. É de homens. Criado, inventado por homens. Não resiste a um exame das Escrituras. No entanto, as pessoas se submetem. Deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui não é necessariamente uma doutrina. Mas muitos pastores ensinam para os homens da igreja, para as suas mulheres, e é prudente que ensine, que um homem não deve dar uma carona para uma mulher. É prudente, né? E que uma mulher não, sozinho pelo menos, não, por razões óbvias, e que uma mulher não deveria dar carona para um homem. Em nome disso, algumas atrocidades têm sido praticadas. Como, por exemplo, uma mãe na chuva com 2 filhos, vai continuar na chuva com 2 filhos, porque eu não dou carona para mulheres, porque o meu pastor disse que eu não posso dar. Isso parece aqueles dilemas do sábado, né? Não vou fazer o bem porque é sábado. Não vou fazer o bem porque o meu pastor disse que eu jamais deveria fazer isso. O não dar carona para um homem ou para uma mulher não faz de você necessariamente um santo. Eu conheço muita gente que não vai dar essa carona nunca. Mas é cheio de casinhos por aí, olha a loucura. Mas não vai dar a carona. Porque nossa igreja lá falou que você não pode dar. E de fato, em circunstâncias perigosas, você não devia dar. Mas entende a contradição? Deixo de fazer o bem para segurar o preceito que me foi ordenado. Pois estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Algumas coisas são só aparência, apenas isso. Nós precisamos ir para além da aparência, precisamos da essência. A aparência de sabedoria, como a igreja que diz, não use televisão, não pode. Por quê? Porque não pode. Mas assim, tem uma razão? Tem. Qual é? Não pode. Mas o pastor tem uma loja que vende televisão. Entende? Algumas coisas são só a aparência. Fica claro que é apenas a aparência. É uma fachada religiosa. Tem aparência de sabedoria como culto de si mesmo. E falsa humildade e de rigor ascético. É uma outra palavra para religiosidade, né? Você precisa mostrar que você é rigoroso, que você é disciplinado, como um monge do deserto que
se autoflagelava até sangrar no seu rigor ascético, no seu ascetismo. Agora olha a parte assustadora, todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade. Eu não estou dizendo que você não deve estabelecer princípios para a sua vida. Estou dizendo que o exagero de regras como criadas por homens tem valor zero. Não toque nisso, não faça isso. Nem isso, nem aquilo outro. O curioso é que a Bíblia chama isso de uns termos meio pesados, né? Rudimentos do mundo. Está no versículo 20. É mundano, tem aparência de espiritualidade, mas na verdade é mundano. Também a Bíblia chama isso de culto de si mesmo. E é mais culto de si mesmo ainda quando você faz e ainda sai falando o que faz. É culto de si mesmo. A Bíblia também chama de falsa humildade. Não é humildade, certas coisas não são humildade. É falsa. Sair no sol quente, com uma camisa comprida, abotoada, uma calça comprida, só para dizer que você é uma pessoa espiritual, a Bíblia chamaria isso de quê? Falsa humildade. É falso, muito falso, tipo fake, tipo nota de R$3. E não tem valor nenhum. Então, por que investir numa coisa que não tem valor nenhum contra a sensualidade? Então, meus irmãos, tem uma coisa no ar, chamada jugo de escravidão. No tempo de Jesus, havia muito jugo de escravidão. No caso dos fariseus, nem era um jugo, era um fardo. Jesus disse, eles atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas que nem eles mesmos são capazes de suportar. No concílio da igreja, em Atos capítulo 15, para discutir que coisas devíamos seguir, Pedro disse, meus irmãos, referindo-se às leis e às tradições do seu povo, era um fardo que nem nós e nem nossos pais podíamos suportar. Muitas seitas são um fardo pesado, não tem poder nenhum contra a sensualidade, torna as pessoas infelizes e é, às vezes, uma fábrica de ateus. Então, o Novo Testamento protege você, dizendo que existe uma coisa chamada jugo de escravidão. E dependendo de onde você esteja, onde você congrega, onde você assiste, de vez em quando você deveria perguntar, peraí, isso aqui parece com o jugo de Jesus ou está parecendo um jugo de escravidão? Isso aqui é espiritualidade ou é falsa humildade? Isso aqui é espiritualidade ou é preceito de homem? Isso aqui é espiritualidade ou é rigor ascético? O Novo Testamento protege você e você tem o direito de fazer essas perguntas aonde você estiver. Mas lembre, a decisão é sua, a Bíblia diz, não se submeta. Infelizmente, muitas pessoas se submetem. E a pergunta é, por que apesar dos avisos e denúncias do Novo Testamento, as pessoas se submetem? Por que apesar da palavra deixar bem claro, as pessoas se submetem? Por uma razão simples e óbvia. A maioria das pessoas não está nem aí para a palavra. Só por isso. Às vezes as pessoas querem exaltar o seu líder, ou a sua religião, ou a sua concepção de vida. Mas a maioria das pessoas não está nem aí para a palavra. É possível que aqui nesse auditório, mais da metade não esteja nem aí para a palavra. Se não, se pergunte, qual foi a última vez que você leu a palavra?
Algumas pessoas não vão ler a palavra essa semana. Algumas não vão ler para o resto da vida. Eu nunca vou esquecer um casal que eu fui aconselhar, e aconselhando o homem, eu comecei passando pequenas tarefas para ele ler umas pequenas passagens da Bíblia. Aí fui no primeiro encontro, cobrei a tarefa e falou, não li não. Ok, vou passar de novo. Na segunda vez ele falou, não li não. Começou a ficar estranho. Eu perguntei, meu irmão, você já leu a Bíblia alguma vez? Ele falou, nunca li não. E esses são muitos, não são poucos. Não são. Não é assustador? É ou não é? Mas não são poucos. Nunca leu, nunca vai ler. Ou talvez vai beliscar feito galinha, né? Beliscando aqui um versículo bom, que interessa. Um versículo tipo caixinha de promessa. Mas isso não tem substância. Agora, o Novo Testamento, ele também protege você, exortando você a tomar cuidado seriamente com as pessoas que estão por trás do jugo de escravidão. Jesus é o primeiro exortador. Mateus capítulo 7, vamos comigo. Mateus capítulo 7. Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas. O que é acautelar-se? Tomar todo o cuidado possível. Precaver-se, tomar cautela. Você não pode tomar cautela contra alguma coisa que não existe. Os falsos profetas estão aí. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores ou lobos vorazes. Isso é muito estranho. Essa imagem é muito estranha. Se fosse no mundo animal mesmo, se fosse literal, imagina um lobo que achou uma pele de ovelha e conseguiu se vestir na pele de ovelha para ficar entre as ovelhas, para dar o bote. O que o lobo quer, meus irmãos? O lobo quer tudo. O lobo vai matar a ovelha, o lobo vai comer a carne, o lobo vai beber o sangue. Tem um líder aqui no Brasil, um líder religioso, tem uma frase dele muito famosa, que é assim, comigo é assim, eu bebo o sangue, como a carne, eu roo os ossos. Você não faz ideia quem é essa pessoa, mas esta pessoa falou isso. Eu bebo o sangue, eu como a carne, eu roo os ossos. Jesus não disse que o lobo vai aparecer como nas fábulas. Quando eu era criança, eu ouvia as fábulas todas em compacto. A maioria de vocês aqui não sabe o que era um compacto. Quem lembra o que era um compacto? Tem uns velhos aí que sabem o que era um compacto, né? O compacto era um disco de vinil, só que bem pequenininho, do tamanho de um CD. É a primeira ideia de ser. Não ria não, eu não sou tão velho assim, né? Sua mãe sabe o que é um compacto. Então, eu ouvia os compactos das histórias infantis, né? E tinha uma música que não me saía da cabeça, o Lobo Mau cantando. Eu sou o lobo mau, mau, mau. E eu pego as criancinhas para fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Eu tenho um bom motivo para encher a minha pança. Esse lobo aqui não tem nada a ver com isso. Não se preocupe, ele não vai aparecer dizendo, eu sou o pastor profeta, não. Não é assim. Como é que ele vai aparecer? Disfarçado. Disfarçado de quê? Caramba, de ovelha, disfarce perfeito. Fala como ovelha. Mé, meus irmãos, mé. Uma vozinha
de ovelhinha, tão piedosa, uma carinha de ovelha, saudações de ovelha, a paz do Senhor, meus amados, oh, aleluia, como é bom estar com vocês, né? Como eu amo vocês. Vozinha de ovelha, carinha de ovelha, gestos ensaiados de ovelha, mas não é ovelha. É o quê? Lobo. Que tipo de lobo? Lobo voraz, lobo roubador. Jesus disse, toma cuidado, porque é perigoso. A gente conhece umas pessoas, ele é tão ovelhinha que você tem medo de falar dele. Ah, meu Deus, será que eu estou pecando? Esse homem é tão, parece um anjinho, né? Olha como ele fala, olha a maciez, olha a delicadeza. Eles se vos apresentam disfarçados como ovelhas. O problema não é o que você vê por fora. Jesus disse, mas por dentro. O problema é por dentro. O que eles são? Por dentro. Por dentro são lobos. E ele vai tentar esconder o tempo todo o que ele é por dentro. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Não há como esconder. Não há como esconder. Por quê? Porque ele vai deixar rastros. E aí Jesus Cristo disse, pelos seus frutos os conhecereis. Essa passagem que você sempre usou para acusar quem é crente ou não é crente, na verdade ela é para identificar falsos profetas. E o fruto de falso profeta é escândalo, é roubo, é mentira. O problema é Gálatas 5, diz, não vos submetais, mas as pessoas se submetem. Usando porções distorcidas da palavra, como, quem é você para julgar o rugido do Senhor? O ungido do Senhor. Deixa eu acabar com esse encanto. Essa passagem dos ungidos se referiam aos reis de Israel. Quem era ungido? Os reis. E alguns poucos profetas foram ungidos. Pronto. O resto é ser humano normal. Davi, quando falou, não vou me levantar contra o ungido do Senhor, ele entendeu que Saul era o rei de Israel e que tinha seu tempo limitado. Mas seu pastor não é o rei de Israel. Amém? Seu pastor não é, que besteira é essa? Ele é ungido do Senhor. Coisa nenhuma. Não é ungido de nada. Nesse sentido, não. Como intocável, inquestionável, não. E você não vai ser amaldiçoado por questionar alguém que está adulterando, que está roubando, que está desviando dinheiro, está ensinando coisas erradas. Não tenha medo, não vos submetais a jugo de escravidão. Não existe esse ungido do Senhor no Novo Testamento inquestionável. Os ungidos que foram ungidos com azeite pelo profeta eram os reis de Israel. Seu pastor não é o rei de Israel. E mesmo ele sendo o rei de Israel, não impediu que os profetas o exortassem. Até Davi, o queridinho, né? O profeta Natã foi lá e denunciou o seu pecado. E Davi não vai dizer, você está mexendo com o ungido do Senhor. Não, Davi se quebrantou. Seu pastor não é intocável. Vamos para uma outra exortação agora, bem mais longa, 2 Pedro capítulo 5. Primeira Pedro. Pedro 5. Diz assim: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles,
testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda participante da glória que há de ser revelada. Aqui é uma palavra para pastores. Pastoreai o rebanho que há entre vós, não por constrangimento, e eu conheço alguns pastores que estão no ministério por constrangimento, eles têm vergonha de parar, e já deviam parar faz tempo. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Agora preste atenção, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do rebanho, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos o modelo do rebanho. Então o pastor não pode entrar no ministério por ganância. Aqui Pedro diz sórdida ganância. E aquilo que se dizia muito no passado, pequenas igrejas, grandes negócios, sim, virou realidade. É grana, é dinheiro que está envolvido. Muita gente no ministério, ou no suposto ministério, por sórdida ganância. Mas Pedro também disse que os pastores não deviam ser dominadores do rebanho. Existem pastores dominadores. Mão de ferro, dominadores das vidas, constrangedores. Eu tinha um amigo, ele era tão dominador que ele falava assim: eu sei quem é crente na minha igreja, é quem fica lá e me suporta. Quem não for, vai embora. Não é? Ele era extremamente dominador. Estamos no reino dos dominadores. Alguns dominadores chegam ao ponto, meu Deus do céu, que Deus nos livre, ao ponto de, se um casal for fazer sexo, tem que ligar para ele para pedir permissão. Olha a loucura. E eu tenho essa imaginação que corre solta, eu fico pensando, o cara está lá na alegria do pobre, nos delitos de safadeza santa, e vamos lá, não sei o quê, nas preliminares e tudo. E me lembrei, tem que ligar para o líder, né? E me perdoe a clareza, e ainda ereto, ou priápico, se é que alguns me entendem, ele liga e fala: meu líder, eu posso? Meus irmãos, isso não faz sentido. Isso não tem nada a ver com a vida cristã livre. Pastores têm que exortar, pastores têm que aconselhar, mas nós não somos donos das almas. Se você sair daqui, vai ter um céu de bronze, sua vida vai murchar, você será amaldiçoado, as maldições de Deuteronômio 28 te seguirão. Preste atenção. E lembre, por que as pessoas se submetem? Porque elas não estão nem aí para a palavra. Apesar da palavra dizer: há dominadores, as pessoas não conseguem ver que aquele indivíduo é um dominador. Mas é legal que o contrário do dominador é aquele que é o modelo do rebanho. Antes, tornando-vos modelo do rebanho. As pessoas querem seguir esse pastor, obedecer esse pastor, imitar esse pastor, não porque tem medo dele, mas porque ele é um modelo, ele é uma referência, e as pessoas querem ser como ele. Vamos para Atos capítulo 20, versículo 29, vamos comigo. Paulo também exortou que a coisa seria feia ao se despedir dos presbíteros em Mileto, os presbíteros de Éfeso. Paulo disse, também falando a pastores, Atos 20, 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos
vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. E arrasta mesmo. O que é errado dá mais certo. Arrasta a multidão. O povo não está nem aí para a palavra. E o povo paga o preço na mão de falsos profetas. Deixa eu lhe dar uma situação muito corriqueira da vida. Aonde você vir um falso profeta, que está doido para levar tudo que a pessoa tem, prometendo bênçãos materiais neste mundo, e aonde você vir uma pessoa que foi enganada por ele, geralmente os dois se merecem. Eu não vou pedir para você dizer amém, mas os dois se merecem. São dois espertos. Um está apenas perguntando: quanto paga para ter a bênção? Quanto é que dá para ter a bênção? O que é que tem que fazer para ter a bênção? Eu quero. E o outro se aproveitando desta situação. Esse que anda doido pela bênção, se você chamar para um estudo bíblico, ele não vem. Que estudo bíblico? Eu quero é a bênção. Se você chamar para uma reunião de oração, ele não vem. Agora, se você disser assim: olha, nós vamos ter a corrente da casa própria esse mês. Todos aqueles que não têm casa própria, venham esse mês. Vem gente de outro país se brincar. Vem gente de outro estado. Os dois se merecem. São dois espertos. Ok. O Novo Testamento também, ele livra você, ou ele prepara você para não cair na arapuca das seitas, quando o Novo Testamento profetiza o estilo e o modus operandi de como as pessoas dominariam o rebanho e fariam até comércio dessas pessoas. É muito triste a passagem que nós vamos ler, 2 Pedro capítulo 2. Na Bíblia Almeida, o título é horroroso, né? Assim, os falsos mestres, o seu caráter, obras e justo castigo. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha o fruto, olha o fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. Também movidos pelo quê? Avareza. É grana, é sempre grana. Movidos por avareza, farão o quê? Comércio de vós. Uau! Que assustador. Movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Essa gente vai para o inferno, tá? Não tenha simpatia não, nem peninha. Essa gente vai para o inferno. E a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou a anjos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa,
tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atenção, governo aqui são os governos espirituais, as autoridades do mundo espiritual. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Você já viu aquele pastor mentiroso que faz a possessão demoníaca show e diz para o demônio: fica de quatro aí, desgraçado. Já viu aquele negócio? Como é teu nome? Qual é teu CPF? Aí o demônio responde: para que time tu torce? Flamengo, né? Cadê? Pelas escrituras, essa gente não sabe o que está fazendo. Não sabe. Que diz assim, versículo 11: ao passo que anjos, embora maiores em forças e em poder, não proferem contra elas juízo difamatório na presença do Senhor. Se tiver que expulsar o demônio, expulsa e vai embora. Não fica falando com o demônio, dando show, trocando insultos. Você não sabe nada, nada, nada. Lá em Judas 1, diz que o arcanjo Miguel, disputando o corpo de Moisés com o diabo, disse apenas o quê? O Senhor te repreenda. Só isso. Mas essa gente gosta do show. Esses, todavia, como brutos e irracionais. Bruto já é demais. Agora, bruto e irracional, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes. Na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, a quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado em quê? É sempre grana, na avareza, é grana. Filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão. Qual foi o problema de Balaão? Grana. O rei de Balaque, de Moab, ofereceu grana. Essa turma está no caminho de Balaão, ministram por grana. Hoje pessoas me convidam para pregar e falam assim: quanto é? Dá vontade de dizer: me respeita, pelo amor de Deus. Já orei por uma pessoa e quando terminou ela falou: quanto é? Mas meu Deus do céu, que mundo é esse? Que loucura! Que loucura! É o caminho de Balaão. Então a Escritura profetizou o modus operandi dessas pessoas. Tudo isso é muito duro, mas é a prática que está rolando. É domínio e exploração financeira. E para minha tristeza, se multiplicando como água nos lugares mais sofridos do país. As periferias estão cheias de dominadores. Pode levar a casa ou o carro de uma viúva assim, num estalo. Estão cheios de dominadores. Gente que não tem pena dos outros. São lobos disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. As seitas estão afastando as pessoas de Jesus.
Como disse a Bíblia, por causa deles o caminho seria difamado. Você que está aqui, que começou a ouvir o Evangelho, que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, não deixe que as seitas afastem você de Jesus. Elas estão fazendo o papel profético delas, mas se você obedecer às Escrituras e não a elas, você se aproximará de Jesus Cristo. O Novo Testamento protege você da seita se você amar a palavra de Deus, se você for sincero com a palavra de Deus. Leia o Novo Testamento, conheça Jesus, arrependa dos seus pecados, confesse a Jesus a sua necessidade de ser perdoado, Ele vai perdoar você. O sangue de Jesus derramado na cruz nos livra de todo pecado. E seja batizado e não tenha respeito pelos dominadores. Não é que você vai estar insultando essas pessoas, é que a gente não pode honrar aquilo que a Bíblia insulta. A gente não pode honrar aquilo que a Bíblia esculhamba. Por que nós vamos honrar o que não tem honra nenhuma? Essa gente vai para o inferno. Essa gente que seguiu pelo caminho de Balaão é grana, não é Deus, não é Jesus. E quando não é grana, é fama, é status, é domínio. Não é Deus, não é sua palavra. Que Deus te livre das seitas e que elas não te afastem de Jesus. E se seu pastor quiser ser o rei de Israel, o reizinho de Israel, não, de jeito nenhum. Vamos orar? Nosso Deus, protege-nos das seitas, dos lobos vorazes. Tem misericórdia das ovelhas que estão aqui, Senhor. Tu sabes que algumas pessoas têm dúvidas no seu coração sobre o caráter de certos homens que levantam a sua voz nesse mundo como se fossem homens de Deus. Que elas aprendam a respeitar mais a tua palavra do que a esses homens. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.